Olá! Em mais esse curso da série O Moodle que você precisa conhecer, nós vamos apresentar a ferramenta Tarefa do Moodle, conhecida em inglês como Assignment. A tarefa, que utiliza este ícone, permite a entrega de um trabalho relacionado com o curso, geralmente para fins de avaliação. Esse trabalho pode ser escrito em texto, utilizando o próprio editor HTML do Moodle dentro da tarefa, como também pode ser baseado no upload de um ou mais arquivos, PDF, Word, ou seja lá qual for, que o aluno entrega para ser avaliado. O módulo também controla prazos, limite de palavras do texto, limite do número e do tamanho dos arquivos a serem enviados, o tipo de avaliação, entrega do trabalho se vai ser em grupo ou não, entre outras variáveis que nós vamos ver, além de definir a dinâmica de entrega, correção e disponibilização dos resultados da avaliação. Como é que ocorre o processo de entrega? O aluno clica no link correspondente da tarefa, ele vai acessar uma página inicial da tarefa, onde tem o título da tarefa, com o enunciado, e o status de envio. No caso aqui, o status de envio entrega que nada foi entregue, indica o prazo, indica quanto tempo falta para o prazo e é óbvio, se nada foi entregue, também indica que não há nota ainda dada para a tarefa. Então o aluno clica adicionar a tarefa e ele vai ou para uma página de upload de arquivos, caso a tarefa seja baseada em envio de arquivos, ou uma página de edição de texto, caso a tarefa seja baseada em texto online. Muito embora ele também possa ir para uma página onde eu tanto tenho o envio de arquivos quanto a edição de texto online, já que eu posso ter os dois ao mesmo tempo. Então, quando ele entrega o trabalho, o status de envio passa a ser indicado com um destaque verde. O trabalho foi enviado. Diz a hora e o dia em que foi enviado, diz o tempo que ainda falta para o prazo terminar e, no caso, dependendo da configuração que o professor assim o fizer, o aluno pode continuar editando o trabalho entregue. Ele pode substituir o arquivo que ele enviou, ou no caso aqui, ele pode editar o texto que ele escreveu, de forma que ele possa atualizar essa entrega enquanto não chegar o prazo de entrega final do trabalho. Quer dizer, eu defino nestas configurações o prazo de entrega, eu defino também o limite de texto e ou de arquivos a serem entregues, eu posso definir se eu vou ou não utilizar a declaração de plágio, que é representada por uma caixa de marcação disponível nativamente na função tarefa do Moodle, em que, se ativada, o aluno precisa marcar essa caixa de marcação, declarando explicitamente que o trabalho entregue não é plágio. Eu também estabeleço como professor se a entrega vai ser definitiva ou provisória, como no exemplo que nós apresentamos aqui, é uma entrega provisória, porque enquanto não acabar o prazo de entrega, o aluno pode continuar atualizando o trabalho entregue. Se a entrega é definitiva ou recorrente, neste caso aí é bem interessante porque eu posso definir que o aluno, mesmo após o fim do prazo de entrega, ele recebe uma nota e vamos dizer que essa nota não foi suficiente para ele ser aprovado. Então eu estabeleço a nota de aprovação, então eu posso definir que o aluno entregue de novo enquanto ele não alcançar a nota de aprovação. Para algumas estratégias pedagógicas, esse tipo de especificação é muito interessante. E eu posso também definir se a entrega do trabalho é individual ou em grupo. Se for em grupo, apenas um dos alunos de cada grupo, que é configurado também no Moodle, precisa entregar o trabalho, e a nota que for dada para aquele trabalho vai ser distribuída igualmente para todos os outros. Enfim, o que eu preciso é que, no final do prazo, esta área aí esteja verdinha, em destaque. Trabalho enviado para avaliação. Bem, processo de avaliação. É importante citar o seguinte, que o professor acessa o mesmo link que o aluno acessa, sendo que ele acessa com o status de professor.
Então, como ele tem status de professor, o botão não é aquele botão de enviar trabalho, e sim o botão de ver, avaliar envios de trabalho. Quando o professor clica, ele tem acesso à página onde tem um painel onde estão listados todos os alunos, inclusive aqueles que não entregaram trabalho. Lembrando que nós estamos utilizando uma maquete do Moodle e não o Moodle propriamente dito para destacar as informações mais importantes numa interface mais simplificada para ficar melhor compreensível. Então, a grosso modo, tem o nome do usuário, o e-mail, o link para dar nota, a data em que foi entregue ou foi feita a modificação na entrega do trabalho. E eu posso ter acesso ao texto online ou ao arquivo que foi entregue. Se eu clicar no texto online, eu tenho acesso ao texto propriamente dito. E aí eu leio o texto, volto e clico e dou a nota. Eu posso também clicar no arquivo para fazer o download desse arquivo. Ou ainda, se eu for dar a nota num trabalho que foi baseado em entrega de arquivo, por exemplo, um arquivo PDF, eu tenho na interface do Moodle um ferramental para eu acessar diretamente o PDF. E não só acessar esse PDF, mas também manipular, alterar esse PDF, colocar marcadores, de forma que eu possa destacar, por exemplo, algum texto que eu não gostei ou que gostei, alguma coisa certa, alguma coisa errada, alguma coisa importante, alguma coisa irrelevante, utilizando um editor de PDF embutido no Moodle. Quando eu dou a nota e faço o comentário e envio o arquivo, o aluno vai receber pelo e-mail que ele teve o trabalho avaliado e ele vai poder ver aquelas observações que eu rabisquei eletronicamente no arquivo PDF enviado. Depois de feito isso, eu posso utilizar esse menu drop-down no canto direito alto para ir para o próximo usuário ou ir para um outro usuário específico da listagem da turma que eu tenho à minha disposição. E eu também posso voltar para o painel de avaliação. Nesse painel de avaliação, que aqui está simplificado com apenas 3 alunos, eu tenho muito mais informação e normalmente eu tenho muito mais alunos listados aqui. E aqui eu posso ter o status de entrega de cada um dos alunos, quem entregou, quem não entregou. Eu tenho os comentários que foram feitos. Eu posso fazer uma filtragem de acordo com o status de cada aluno. Por exemplo, filtrar só os que ainda faltam entregar, para resumir um pouco mais essa lista. Eu posso ver a nota final dos alunos. E eu posso também ter um controle de avaliação. Eu posso estender prazo para um determinado aluno, bloquear um novo envio para outro, alterar a nota de outro e assim por diante. Quer dizer, eu posso tomar ações de avaliação individualizadas para a minha turma. Vale a pena salientar que esse processo de avaliação pode ser baseado em notas, aquelas notas que variam de 0 a 100%. Ou de 0 a 10, dependendo da escala numérica que você utilizar. Eu também posso utilizar conceitos subjetivos de avaliação, mas eu também posso utilizar avaliações mais sofisticadas, como a avaliação guiada, onde eu tenho escala de notas, onde eu divido a minha nota em diferentes aspectos, como por exemplo a parte teórica, a parte gramatical e a parte de originalidade do trabalho entregue. Isso é muito útil quando o professor que configura o curso, professor autor, não necessariamente é o mesmo do professor que vai corrigir. Ele, com a avaliação guiada, ele pode dar diretrizes de avaliação onde o professor tutor que vai fazer a correção tem a liberdade de avaliar, mas dentro de diretrizes estabelecidas pelo autor. Agora, se o professor quiser um processo de avaliação bem amarrado, ele pode utilizar rubrica, que nada mais é do que o uso dos aspectos a serem avaliados, com critérios bem definidos e pontuação bem especificadas para cada critério. Como, por exemplo, originalidade. Se o tutor perceber que foi plágio, é para dar 0. Se houver enxertos de plágio, pequenos enxertos, 15% apenas. Se for totalmente original, dá 30%, que é o máximo que vale a originalidade. A gramática.
Se for pobre, 5%. Mediana, 10%. Perfeita, 20%, que é o máximo da participação de gramática. E a teoria do trabalho, ele dá de 0 a 50%, dependendo da qualidade da teoria apresentada. Desta forma, se um tutor, por exemplo, der a nota máxima ao aluno, vai ser 30 mais 20 mais 50, vai ser 100% da nota. Agora, se um tutor, por exemplo, der 30% de originalidade, 10% de gramática e 50% de teoria, o aluno vai obter 90%. E assim, a rubrica se torna uma ferramenta sofisticada e extremamente interessante quando eu tenho um autor que monta um curso, mas para ser aplicado por diversos professores. Assim, o que é que nós podemos dizer de tarefa? Que é uma ferramenta de avaliação extremamente útil. Ela é praticamente impossível de você não utilizá-la no mercado acadêmico e ela ainda é muito utilizada no mercado corporativo. Porém, se você for utilizar todas as funcionalidades, todas as configurações, todo o potencial que essa ferramenta dá, eu não posso dar 5 estrelas em termos de simplicidade, porque realmente você precisa de ter uma boa capacitação para utilizá-la adequadamente. Ela não é das ferramentas mais simples disponíveis no Moodle.